Bem-vindo a mais uma videoaula no seu canal Aprendendo Física com o Professor Elias. Continuando, nós vamos discutir hoje mais um tema dentro da equação de Schrödinger, onde nós vamos discutir poço de potencial quadrado infinito, ou energia de poço de potencial quadrado infinito, utilizando a equação de Schrödinger independente do tempo. Qual é o problema de hoje? É muito simples. Vamos dizer que o potencial seja da forma como é zero para uma região delimitada entre 0 e A para valores de x, e fora desses valores, ou seja, x menor que 0 e x maior do que A, essa energia potencial é infinita. Como seria isso? Muito simples. Nós temos aqui um diagrama de energia, eixo x, e aqui o eixo dos valores dos potenciais. Valores menores que 0 é infinito, e valores maiores que A também é infinito. Onde é 0? Aqui nessa região. Por isso que é chamado de poço. E esses valores é infinito mesmo? Não, são valores extremamente grandes, valores muito altos. Aí nós podemos considerar como potencial infinito. Bom, sempre lembrando que a função de onda nas extremidades, no menos infinito e no mais infinito, ela tem que zerar. Por quê? Porque você restringe que a partícula esteja presente entre menos infinito e mais infinito. Portanto, vamos chamar aqui nessa região de 1 e essa outra região de 2. Região 1 associada à função de onda 1 e região 2 associada à função de onda 2. 0. Claro. E aqui dentro do poço, como que seria? O Hamiltoniano para o potencial 0. Como seria agora? Vou trocar. Até o momento eu estava usando a massa M, onde a partir de agora o M vai ser usado como um índice. Então, eu vou trocar por essa letra grega, chamada μ. Mas ela vai dar lugar ao que chamamos de massa. A letra grega chama μ. Mas o parâmetro agora, essa letra grega, vai estar associada à massa. Ok? Então vamos lá. Vamos pensar que a partícula, neste momento, ela é como se ela estivesse presa aqui dentro, como se fosse uma caixa. Então a equação de Schrödinger independente do tempo seria escrita dessa forma. Passando o potencial para o segundo membro da equação, com sinal trocado. Tem essas constantes aqui. Vamos passar para o outro lado. Tá? Inversa, multiplicando. Sempre lembrando desse sinalzinho de menos. Esse menos passando para dentro do parêntese aqui, inverte, né? Então, v de x menos v. Essa seria uma equação diferencial. Pois bem, vamos pensar nas regiões, nos delimitantes. Para x menor que 0 e x maior que A, o potencial é infinito. Se você trocar aqui por infinito, ficaria como? Assim. Pois seria infinito menos alguma coisa é infinito. Infinito vezes essas constantes e infinito. A pergunta é como seria a função de onda?
Como poderíamos resolver essa equação diferencial? Vamos pensar um pouco. A derivada segunda dessa função é igual a infinito vezes essa função. Difícil. Bom, vamos pensar numa solução trivial, onde eu já falei como seria a solução. A única solução plausível nesta equação é igual ao que já discutimos. Zero. Ou seja, nós chamamos ali a função ψ1 e ψ2 de zero por causa de dois motivos. Então, primeiro, no infinito ela tem que ser nula, zero, tender a zero. E a solução aqui, se jogarmos aqui zero, zero vezes infinito, zero, derivada de zero, zero. Ou seja, essa identidade aqui está correta para a função de onda zero. Continuando, agora dentro do poço. O potencial é zero. Então, vamos substituir aqui por zero. Zero menos E, menos E. Vamos trocar aqui por uma constante quadrática. Então, aqui, a equação fica bem simples e bem conhecida, cuja solução já é conhecida também. É uma equação periódica, cuja solução também exige que seja periódica. Uma possível solução aqui seria a combinação linear de senos e cossenos. A, seno kx, B, cosseno kx. Ótimo. Deixa aí como exercício para vocês resolverem. Deriva uma vez, depois deriva novamente e verifique que corresponde a essa equação. Solução de onda. Ela deve ser contínua. A função de onda tem que ser contínua. Em toda a região, eu ia falar todo espaço, mas em toda a região. Tá bom? Então, nós temos um problema. Nós temos a solução da equação de Schrödinger, que é a função de onda, dividido em três partes. Não são três funções de onda. Ela é apenas dividida em três partes para ficar fácil a solução. E ela tem que ser contínua. Então, nós temos que unir essas três soluções. Vamos voltar ao desenho? Então, neste ponto aqui, a função de onda 1 no ponto 0 tem que ser igual à função de onda ψ no ponto 0. E a função de onda nesse ponto aqui, ou seja, a função de onda ψ, tem que ser igual a ψ2 no ponto A. Então, vamos continuar. Então, nós podemos substituir aqui x para 0, depois o x para A. Bom, vamos pegar para 0. A função de onda aqui, seno de 0, k de 0, 0. Então, cosseno de 0 é 1. Seno de 0 é 0. A vezes 0, 0. B vezes 1, B. Então, B é igual a 0. Ou seja, a função de onda não depende de cosseno. Ela vai depender somente, ela vai ser apenas em função de seno. Então, podemos já reescrever para o ponto x igual a
usando apenas a função seno. Seno de KA é igual a zero. Então, KA tem que ser um ângulo de forma que o seno desse ângulo seja nulo. Seno de zero, zero. Seno de π é zero. Seno de 2π, zero. Seno de 3π é zero. Note que KA tem que ser múltiplo inteiro de π, onde o n é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa solução aqui é para o caso do seno ser nulo. Ok? Bom, então, já que K depende de N, então K recebe um índice chamado Kn. N, π sobre A. A largura do poço. Retornando, então, Kn ao quadrado é igual a 2 vezes a massa, a energia, que recebe agora o índice N também, sobre H cortado, quadrado. Isolando a energia, temos, como o Kn é dessa forma, se levar ao quadrado e substituir aqui, fica como? Desta forma. A energia é H cortado ao quadrado, π ao quadrado, 2 vezes, dividido por 2 vezes a massa, A ao quadrado, vezes N ao quadrado, onde esse N é 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Se pensarmos num diagrama de energia, tá? Se pensarmos num diagrama de energia, nós teremos as valores de energia, ou chamados estados de energia. Como? Para n igual a 0, E0. Para n igual a 1, está aqui. Para n igual a 2, substitui aqui por 2, fica 4. Note que é 4 vezes isso aqui. E isso aqui é o E1. Então, o E2 é igual a 4 vezes E1. A n igual a 3, 3 ao quadrado, 9. 9 E1. Beleza? Não dá beleza não. Por quê? A energia E0 é igual a 0. Não está certo isso. Vou mostrar por quê. Nós temos que tirar esse valor aqui. Então, deixa de existir o E0. Por quê? Por quê? Porque para n igual a 0, teremos a função de onda 0. Seno de 0 é 0. Então, a densidade de probabilidade é 0. Ou seja, a partícula não existe para energia igual a 0. Não está em lugar algum, nenhum. Em nenhum lugar. Então, nós podemos tirar essa solução, pois ela não faz parte da solução da equação de Schrödinger. Ela é solução da equação diferencial que nós obtemos analisando a equação de Schrödinger. É uma grande diferença. Nem toda solução da equação diferencial é também solução da equação de Schrödinger. O zero aqui é solução da equação diferencial, que foi o resultado da análise da equação de Schrödinger. No entanto, o zero não faz parte do conjunto de soluções da equação de Schrödinger, pois o n igual a zero anula a função de onda. Então, nós podemos tirá-lo. E então, a solução geral da equação de Schrödinger é dado como psi n, recebe o índice n também, a seno de nπ sobre a vezes x, para n igual a 1, 2, 3, 4, 5. Cabe agora
encontrar quem é o valor de A. Como? O E1 torna-se estado fundamental. Por quê? Porque é o estado de menor energia. Alguns autores chamam de estados quânticos de menor energia como energia de ponto zero. Então, essa aqui é a energia de ponto zero de um pulso de potencial quadrado infinito. Observa também que, à medida que n aumenta, os valores de energia aumentam o quadrado desse n, E1. Então, a distância não é mais linear. Tá? E outra coisa, quando você pega uma bolinha, abandona, ela desce continuamente. A energia assume valores contínuos. Ela desce continuamente, contínua. Aqui, não. Aqui na quântica, por isso que chama quântica. Os estados de energia são quantizados, são valores bem definidos. Não assumem qualquer valor. E ela não é contínua. Eles recebem valores bem discretos. E essa região entre um estado e o outro é uma região proibida para elétrons. Os elétrons não habitam essa região, se pensar num sistema semicondutor. Continuando, agora precisamos encontrar o valor desse A. Como? Normalizando a função de onda, dada por essa integral igual a 1. Como a função de onda é dividida em 3 partes, então nós temos que dividir essa integral em 3 partes ou regiões, conforme está no diagrama. De menos infinito a zero é π1, de 0 a é a função de onda dentro do pulso, e de A até o infinito é π2, que é igual a 1. Bom, π1 e π2 são funções de onda nula, ou zero. Então, a integral também é zero, sobrando apenas a região dentro do pulso, que é dada por essa função de onda. Substituindo, temos A complexo conjugado e A, ok? Então, a integral resulta em uma função seno. Nós temos que buscar a identidade matemática. Bom, cosseno de 2θ é igual a cosseno de θ, cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Nós precisamos encontrar quem é seno. Então, precisamos substituir aqui o cosseno. Como? Através da equação fundamental, ou melhor, função fundamental da trigonometria, que é cosseno quadrado de θ mais seno quadrado de θ é igual a 1. Se você isolar, nós temos 1 menos seno quadrado. Após algumas álgebras, você verifica que seno quadrado de θ é igual a 1 meio, aliás, né? Vezes 1 menos cosseno de 2θ. Substituindo θ por nπ sobre a vezes x, então a integral ficaria desta forma. Resolvendo essa integral, esse meio sai fora da integral. Resolvendo essa integral, integral de 1 é x, integral de cosseno é seno. Dividido por 2nπ sobre a, igual a 1. Substituindo os limitantes entre 0 e a, primeiro o superior, menos o inferior. A menos 0, menos. Inverte aqui, né? A divisão de fração, mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A sobre 2nπ, vezes seno de 2nπ sobre a, vezes a. E aqui substitui por 0. Seno de 0, 0. A com A,
Então vai ficar seno de 2π vezes n, ou n vezes 2π. A menos zero, A. Como n assume valores 1, 2, 3, 4, 5, se você substituir aqui por 1, seno de 2π, 0. Seno de 2 vezes 2, 4π é 0. E assim sucessivamente. Então, para todo e qualquer valor de n, esta parte aqui, ó, segundo termo dentro do parêntese, é nulo, sobrando apenas o a dentro do parêntese. Isolando o a, módulo quadrático de a igual a 2 sobre a. Pois bem, continuando. Bom, aqui nós podemos assumir propor 4 tipos de soluções ou identidades. Tá? Se você pensar bem, raiz quadrada de 2 sobre a, se elevar ao quadrado, é 2 sobre a. O menos, aqui é módulo, é ao quadrado, então menos vezes menos, mais. Tá nisso. I ao quadrado, menos 1, é módulo, então fica 2 sobre a. Menos I, raiz quadrada de 2 sobre a. Como é o quadrado, menos vezes menos, mais. I ao quadrado é menos. Como é módulo, se torna mais. 2 sobre a. Então, esses são os 4 possíveis soluções para essa identidade. É claro, nós vamos pegar o mais simples. Primeiro. Então, a função de onda ficaria como? Psi de n é igual a raiz quadrada de 2 sobre a, seno de nπ sobre a vezes x. Então, ficaria como? Desta forma, oposto. Primeiro estado, para n igual a 1 e não 0. Porque se fosse 0, não teria função de onda. Então, primeiro estado, n igual a 1. Para n igual a 2. Para n igual a 3. E para n igual a 4. E assim sucessivamente. O módulo quadrático disso ficaria algo assim. E aqui, assim. Aqui. E aqui, aqui, aqui e aqui. Tá ok? Faça o gráfico, o módulo quadrático dessa função. Os estados, os valores da energia é dado por isto. Para n igual a 1, 2, 3, 4, 5. E assim sucessivamente. Então aqui seriam as funções de onda e aqui os estados, os valores de estados de energia. Os valores das energias. Tá? Continuando. Vamos pensar que se fizer a integral, né, a integral de duas funções de ondas com os índices diferentes, ela é igual a zero se for mutuamente ortonormais. O que é isso, ortonormais? São funções de ondas que são normalizadas para um, claro, e são ortogonais. Se isso for verdade, essa integral é igual a zero para n diferente de n diferente de n, vice-versa. Mas e se forem iguais? Se forem iguais, a integral é igual a 1. Ok? Então nós temos um esqueminha, tá? Se essa integral é com os índices n diferente de n, é igual a zero. Se forem iguais, é igual a 1. Então, nós podemos dizer que essa integral se assemelha com, ou podemos dizer que é igual à função delta de Dirac, com os índices m e n. Ok? Então, sempre que você deparar um cálculo com integral igual a essa, nós podemos
dizer substituir por esse delta. Bom, a combinação linear da solução da equação de Schrödinger é também solução da equação de Schrödinger, assim como está descrito aqui. Se substituir o psi pela que nós acabamos de encontrar, ficaria assim, o f de x é igual a raiz quadrada de 2 sobre a somatório de Cn, que é um coeficiente, né? Seno de nπ sobre a x. Observa-se que essa função corresponde a uma série de Fourier. Qualquer função ela pode ser expandida dessa maneira e ela é chamada o quê? De Dirichlet. Se eu falei errado, por favor, faça um comentário. Os coeficientes Cn podem ser determinados pelo método de truque de Fourier, bem como a integral psi f de x dx é igual a integral psi, essa que nós já conhecemos, por exemplo, tá? Vezes somatório, tá? Que podemos substituir por essa expansão. Esse Cn sai de dentro do somatório, ficando somente a integral. Novamente cai naquela integral que podemos substituir pela função delta de Dirac, assumindo que psi e psi são ortonormais. Observa-se que aqui só vai existir um único termo que é diferente de zero. Como ficaria? C1 delta N1, aqui N2, NN. Como N e 1 são diferentes, esse delta é zero. Aqui também é zero. E aqui, como N é igual a N, então é 1. Observa, ou nota, que vai sobrar apenas o Cn. Somente o Cn. Então, esse somatório vai sobrar somente o Cn. Por fim, voltando àquela integral completa, tá? O enésimo coeficiente ele pode ser dado como integral psi f de x dx. Então vamos dizer que existe uma solução geral da função, existe uma solução geral da equação de Schrödinger. Descobri os cachorros. Vezes psi e fizer a integral, a solução vai ser o coeficiente Cn, para que nós podamos voltar e reescrever aquela expansão. Tá ok? E reescrever a solução geral. Por exemplo, do poço de potencial infinito. Nós temos aqui a combinação linear da função de onda, tá? Aqui é a parte temporal, então seria a energia sobre H cortado, a energia H quadrado dividido por H, por isso saiu o termo quadrático aqui. Então, esse aqui é o termo temporal, termo espacial, e aqui o Cn, que é o termo da combinação linear. Tem um significado, tá, desses Cn, são dois, pois o Cn indica a porção de psi contida na função geral. Em outras palavras, o módulo quadrático de Cn é a probabilidade de encontrar a partícula no enésimo estado. Outros autores já dizem diferente, que Cn, módulo quadrático de Cn, é a probabilidade da medição da energia resulte em En. Assim, a soma de todas as probabilidades é igual a 1. Professor, mas como você tirou isso? Bom, vamos lá, vamos fazer esse cálculo, tá? Vamos dizer que a solução geral seja Cn, psi. Então, a integral, o módulo quadrático desse psi, da solução geral,
Então, substitui aqui dentro da integral. Termo complexo conjugado e ele, né? Então, quando você faz isso, o somatório e esse somatório CN sai de dentro da integral. Você diz que as funções de ondas aqui são ortonormais. Então, aqui surge uma função delta. Então, esse delta aqui vai ser diferente de 1 para n, diferente para n igual a m. E é nulo para n diferente de n. Então, serão iguais somente para C1, C1, C2, C2, C3, C3, Cm, n, Cm, delta m, n. Para n, m igual a n, né? Então o delta aqui é 1, então aqui seria um somatório de Cn, Cm. Beleza? Então, isso aqui vai nos dar a probabilidade de encontrar a partícula no estado, tá? Cn, não n, n. Agora, se fizer o cálculo do valor esperado do Hamiltoniano, que vai nos dar a energia, dizendo que esse é uma função de onda da combinação linear, fazendo esse cálculo novamente, né? H aplicado em πn resulta em En. Esse aqui é um número, sai de dentro da integral. Novamente, aqui surge um delta de Dirac. Para m igual a n, tá? Temos isso. Novamente. Módulo quadrático de Cn e n. Então, isso aqui, novamente, se você realizar a medição, módulo quadrático de Cn é a probabilidade de você obter a energia En em uma medição. Por exemplo, vamos pensar uma função de onda geral descrita como AX vezes Azinho menos X. A pergunta é: quem é esse A? Normaliza, né? Fazendo cálculo de normalização, esse A resulta em raiz quadrada de 30 sobre Azinho à quinta potência. Podemos substituir isso aqui. Tá ok? Vamos parar por aí? Não. Nós temos que encontrar quem é o Cn, o coeficiente, para fazer aquela somatório, tá? Aquela solução geral de cada estado, para os estados. Então, como que você faz? Cn vezes f de x. Quem é f de x? Seria essa função aqui, substituindo o A por isso. Bom, então Cn vai ficar no valor de quem? Tem que resolver essa integral. Esse aqui sai de dentro da integral, esse sai. Então vai ficar x, a menos x, vezes seno de nπ sobre a vezes x. Fazendo essa integral de 0 a a, nós temos que é 0 para n igual a par, e é igual a 8 raiz de 15 sobre nπ ao cubo para n ímpar. Então, para n par, Cn não existe. C2, C4, C6 é 0. C1, aqui é 1, 8 raiz de 15 sobre π ao cubo. C3, aqui fica 3, né? 8 raiz de 15, 9 vezes π ao cubo. E assim sucessivamente. Solução geral ficaria com final, né? Raiz quadrada de 30 sobre A, 2 sobre A, ele é tudo elevado ao cubo. Somatório de 1 sobre n ao cubo, seno de nπ A sobre A, vezes x, exponencial de menos i, a energia, vou falar tudo isso, vezes t. Parte temporal e a parte especial. Observe que n é igual a 1, 3, 5. Não faz sentido o 0, o 2, 4, 6. Porque seria tudo 0, então a função de onda seria 0. Então essa aqui é a solução
geral, conforme que foi encontrada aqui a solução geral. Nós reescrevemos essa solução geral na forma de estados quânticos. Ok? Mais para frente você vai verificar que aqui bases, funções de base. Seno é uma função de base, mas não vou adiantar. Passar aqui uma listinha de exercícios para vocês estarem resolvendo, tá? Fixando já o conhecimento. Valor esperado de x ao cubo, x ao quadrado, momento ao quadrado, e esse aqui para fazer o cálculo das variâncias do enésimo estado estacionário no pulso quadrado infinito. Então, mãos à obra. Aqui outro exercício, tá? Para vocês estarem resolvendo. Mais outro. E outro. Esse aqui é um poço, tá? De potencial infinito, tentando encontrar a solução. Porém, dentro do poço, o poço vai dizer A. No entanto, a função de onda é descrita dessa forma, de 0 a sobre 2, e A sobre 2A é descrito dessa forma. Esse aqui não é o potencial, já é a solução geral da função de onda. Está pedindo para esboçar o psi e determine a constante A. Calcule o psi de x e t. Qual a probabilidade de medição da energia? Produz o valor E1. E descubra o valor esperado da energia. Então, esse aqui é um poço diferente. Tá? Mas é um poço. Tenta resolver. Aqui um outro exercício, tá? Que é um poço também infinito, de largura A, está na metade da esquerda do poço e em t igual a 0. A probabilidade de ser encontrada em qualquer ponto daquela região. Aí tem aqui letra A e aqui letra B. Tá? Mãos à obra. E por hoje é só. Eu quero agradecer a todos aqueles que estão assistindo, todos aqueles que curtiram, todos aqueles que inscreveram no meu canal. Muito obrigado e desculpe a demora de postar os vídeos. Estou retornando com os vídeos. Muito obrigado e se cuidem.